Mas o que eu quero dizer está hoje no livro do profeta Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. E eu vou ler do versículo 1 até o 8. Então, quem trouxe a palavra de Deus, abra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 8. Por favor, coloque-se em pé, em reverência à palavra de Deus, em respeito à palavra de Deus. E vamos ler. O profeta Samuel foi um grande líder espiritual, uma grande autoridade, e ele tinha status de governador quando ele se tornou profeta. E o profeta Samuel ungiu o rei Davi e ungiu também o rei Saul. Foi um grande homem de Deus. E se o profeta Samuel não tivesse existido, provavelmente a história hoje seria outra, e nós não teríamos o plano de salvação realizado pelo Senhor Jesus. Porque foi Samuel quem ungiu Davi, rei, e da descendência do rei Davi veio o Senhor Jesus. A palavra diz que o Senhor Jesus é raiz e geração de Davi, que Jesus é descendência de Davi, que Jesus é filho de Davi. Então esse homem de Deus, esse profeta foi muito importante. Então vamos à leitura. Diz assim, primeiro capítulo do primeiro livro do profeta Samuel, versículo 1, eu vou até o 8, amém? Amém? Isso, diga com fé mesmo. Que nem crente. Né? Diz assim a palavra, amados. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este, o Eucana, tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, no templo que ficava em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, a todos os filhos da Penina, e a todas as filhas da Penina, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Repita, de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha que homem maravilhoso, hein, esse Eucana. Eu não sou melhor do que 10 filhos para você, Ana? Olha para mim! Que homem mais, né? Cheio de vaidade, não é? Ô, Eucana, para que você quer mais alguma coisa? Olha para mim, eu sou melhor do que 10 filhos. Não é? Mas, enfim, vamos agora reler apenas o versículo 5. Amém? Eu vou lendo e você repete em seguida. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana,
Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Você crê nessa palavra? Então desocupe as suas mãos e para essa palavra poderosa, vamos dar a maior e a melhor salva de palmas para o Senhor. Pai querido, abre o céu agora e recebe estas palmas. Vem o teu Espírito, tome a boca, tome os lábios do mensageiro e envia a tua palavra para o teu povo, para que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém, Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis se assentar, amados? Amados, esse homem Eucana, ele tinha 2 mulheres. Naquela época era normal, quando uma esposa, quando a mulher de um homem não podia gerar descendentes e herdeiros, era natural que ele saísse e procurasse outra esposa sem se separar da primeira. Era natural, era questão cultural deles. Então, esse homem Eucana, apesar de amar muito a Ana, ele tinha também uma segunda mulher, a Penina. E a Penina, ela tinha 5 filhos, e a Ana não tinha nenhum filho. Essa Penina aí, só do Eucana olhar para ela, só do Eucana esbarrar nela, pronto, já estava grávida. A mulher era um coelho, que nem aqueles ratinhos, sabe? Que tem um monte de filhote. Era só o Eucana olhar para ela assim, pum! Já não precisava nem nada. Só de relar nela, pronto, né? Porque a mulher era uma parideira mesmo. Tinha muitos filhos. E a mulher que ele amava de verdade, a Ana, ele não tinha um filho da Ana, mas a mulher que ele mais amava era a Ana. Só que a Ana sofria muito por causa disso, porque todo ano o Eucana reunia toda a sua família e eles iam ao templo em Siló sacrificar ao Senhor, oferecer sacrifício, fazer uma oferta ao Senhor. E todo ano, então, havia essa reunião familiar. A Ana, junto com a Penina e todos os filhos da Penina, mais o Eucana, todos subiam a Siló. E a tristeza da Ana era que ela, ano após ano, subia até o templo e fazia sacrifícios, mas ela não recebia o milagre que ela queria. E nós vamos estudar hoje o porquê disso. Porque foram décadas, provavelmente, décadas de sofrimento dessa mulher, décadas de choro, décadas de angústia, foram muitos anos de tristeza nessa busca por um milagre que nunca chegava. Até que, em um ano, a Ana fez algo diferente. E aí, nós vamos descobrir o que ela fez de diferente. Sabe por quê? Quando a gente pensa, ano novo, 2023 chegou, 2023 vai ser diferente. O que é que muda em 2023? Nós vamos ter 12 meses, do mesmo jeito que 2022, do mesmo jeito que 2021. Nós vamos ter 365 dias, do mesmo jeito que foram todos os anos passados. Nesses 365 dias, cada dia tem 24 horas do mesmo jeito que o ano passado. Pode ver, o sol se levanta, os passarinhos vêm, começam a cantar, vem o vento, vem a chuva, vem o sol, vem o frio, vem a primavera, vem o outono, vem o inverno, e vem o verão de novo. O ano
continua o mesmo. 2023 vai ser igual a 2022. O que vai mudar? Você é que tem que mudar. Entendeu? Nós é que vamos mudar. Nós vamos mudar nesse ano. E o que começou, o que pode ter sido para você no ano passado uma tristeza, esse ano de 2023 vai se tornar uma grande alegria. Amém? Por causa das suas decisões, escolhas e atitudes. E nós vamos aprender que escolhas, que decisões e que atitudes são essas. Com Ana, que durante muitos anos sofreu e buscava, mas continuava sofrendo. Até que, algo aconteceu. Porque, gente, se apenas desejar feliz ano novo adiantasse, né? Não tinha ninguém triste na terra. Porque quando chega essa época do ano, a gente, né, fala com todo mundo, feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo, vai na padaria, feliz ano novo. Encontra um colega de trabalho, feliz ano novo, encontra um parente distante, feliz ano novo. Até pelo WhatsApp, pessoas que você não encontra todos os dias, mas que tem contato no final do ano, na virada do ano, e feliz ano novo para lá, feliz ano novo para cá. Legal, mas não adianta apenas desejar, esse é o meu ponto. Não adianta apenas desejar, porque o ano vai ser igual. É a gente que tem que, virar a chave. É a gente que tem que entender que é a gente que precisa de mudança. Amém? Então, vamos ver como é que foram esses anos de sofrimento de Ana. O primeiro aspecto destes anos de sofrimento e tribulação pelos quais Ana passou, era a frustração. Acompanhe comigo no versículo 5, do mesmo capítulo 1, do primeiro livro do profeta Samuel. A frustração que ela sofria era porque ela não tinha filhos. E quem fez isso não foi uma doença, quem fez isso não foi o inimigo, não foi o diabo. Quem fez isso não foi um problema genético, de família, nem nada não. Foi o Senhor. Veja só. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. E aí é que vem o problema, a frustração e a tristeza dela. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O Senhor cerrou a madre de Ana. Não foi o inimigo, não foi o diabo, não foi uma doença, não foi o DNA, não foi um problema genético de família, nem nada. Foi o Senhor que cerrou a madre de Ana. E na tradição judaica, filhos significa bênção. Até hoje, as famílias judaicas têm muitos filhos, porque filhos significam bênçãos. Mas aqui nesse caso, quem cerrou o ventre, quem fechou o ventre, cerrou a madre de Ana, foi o Senhor. Mas, pastor Giancarlo, será que isso é possível? Deus pode então pegar e assim, por vontade e determinação dele, por vontade dele, assim, sem mais nem menos, ele pega e torna uma área da minha vida infértil, improdutiva, infrutífera? Deus pode. Deus pode. Por que, hein, pastor? Por que Deus faz isso? Eu não sei. Vai ver que é porque Ele é Deus, né? E como Deus, Ele não tem que ficar dando explicação para tudo o que Ele faz. Ele é Deus. Ele não tem que ficar falando para a gente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O que você acha? Qual é a sua opinião? Ele é Deus. Quem é pai e quem é mãe? Você fala para o teu filho, filho, vamos lá comigo. Ah, para onde, pai? Não interessa, vamos embora. Não é assim? Não interessa, vamos embora. Não é assim? Quem manda é o pai, quem manda é Deus. E você com seu filho, você não fica explicando para o seu filho tudo o que você faz, não é? Deus também. Até porque
Deus já tem um plano em andamento. Deus já tem um plano para você, traçado. E como eu já disse, o que começou com uma tristeza vai se tornar uma grande alegria, porque Ele tem um plano em andamento, um plano para você e para a sua vida. Amém? Mas Ana era frustrada. Era uma frustração que advinha até de uma comparação. Ela olhava para ela lá, com a madre cerrada, e ela olhava para a Penina cheio de menino, cheio de menina, né? Um monte de moleque, um monte de menina correndo, e ela olhava a felicidade do Eucana, seu marido, e o Eucana passava mais tempo com a Penina, passava mais tempo com os filhos da Penina, passava mais tempo junto, no quarto, provavelmente, com a Penina. E a Ana começou a se sentir inferiorizada, porque ela se comparava. E hoje em dia esse negócio é muito perigoso mesmo. Tem as redes sociais, as pessoas ficam olhando os artistas, ficam olhando aquelas pessoas perfeitas nas redes sociais, e aí você começa a pensar, puxa, quem me dera se eu tivesse 1% só do que o fulano tem, que aquele famoso lá tem. Puxa, quem me dera se eu tivesse 1% do salário ou da fama que aquele fulano tem. Ou então, nem precisa ser uma pessoa famosa, pode ser alguém que você conhece. Puxa, olha o carro daquele cara. Poxa, olha a família daquela mulher. Por que Deus não me dá um carro daquele? Nem precisa ser tão bom. Por que Deus não me dá uma família que nem aquela? Puxa, se eu tivesse, sabe, só um pouquinho daquilo, eu estaria satisfeito. E Ana era assim, ela se comparava, e ela desejava só um filho. Era tudo que ela buscava, ela queria um filho, enquanto a Penina tinha 5. A Penina tinha filho para dar de porrete. Né? Então, essa era a amargura da Ana, a comparação. E esse é o segundo aspecto que está no versículo 4. Leia comigo. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a eles porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Então, essa era a tristeza de Ana. Ela se sentia inferiorizada, e este é o segundo aspecto dos anos de tristeza e atribulação pelos quais a Ana passou. E com essa comparação, ela era também provocada pela Penina. A Penina não deixava barato, não. A Penina fazia de propósito e excessivamente provocava a Ana para deixar ela mal mesmo. Como se ela já não estivesse mal, frustrada, buscando um milagre que nunca vinha ano após ano. Como se ela já não estivesse mal por ver a felicidade do Eucana com os seus filhos, como se ela não estivesse mal por causa da comparação. A Penina, que era ruim mesmo, ainda por cima fazia questão de espezinhar. E ela provocava, de propósito, a Ana. Versículo 6 diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha o início, ó. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer. Então, a Penina fazia de propósito mesmo. Ela fazia isso porque ela sentia prazer em machucar a Ana. E talvez você passe até por isso. É a afronta
Você está vindo na igreja? Como o pastor João Ribe falou, no primeiro dia útil desse ano novo. Talvez quando você estava saindo de casa, alguém falou para você, o que você está indo fazer na igreja, hein? Ano novo. Vamos para a praia. Que bobagem você ir para a igreja, hein? Você está indo para a igreja e está buscando, e o que é que você recebeu até agora? Alguém pode dizer para você, não é? É uma afronta isso. A Ana passava por isso que talvez você esteja passando, porque a Penina ficava afrontando ela. Você vai lá, sacrifica com o melhor que o Eucana te dá, você busca a Deus ano após ano, e cadê teu filho? Olha quantos filhos eu tenho. A Penina, ela excessivamente irritava a Ana. A Penina fazia isso de propósito, não é? E você pode estar passando por isso, só que eu te digo uma coisa, a afronta não é de toda ruim, não. Porque da afronta, Deus te levanta, Deus te resgata para uma grande vitória. Deus vai te dar vitória. E essa afronta vai cair por terra. Porque a afronta é do diabo. A afronta é do inimigo. Essa provocação é do diabo. Quer afronta maior do que o Filho de Deus ser crucificado na cruz, ser esbofeteado, ser espancado, ser cuspido, ter seus cabelos puxados? A afronta vem do diabo. A afronta é algo diabólico mesmo, mas Deus não vai deixar essa afronta permanecer. E as pessoas que estão aí te criticando, te provocando, te espezinhando, elas vão se surpreender quando a bênção do Senhor, quando o milagre de Deus vier sobre a sua vida. Amém? Diga eu creio. Eu creio. Amém? Então esse foi o terceiro aspecto dos anos de tribulação da Ana. A afronta. O primeiro foi a frustração, o segundo foi a comparação e o terceiro a afronta. O quarto aspecto destes anos tão tristes foi quando ela começou a parar de comer. Ela não tinha mais vontade de viver. Ela deixou de se cuidar. Ela era a mulher que o Eucana amava, então eu creio que ela era uma mulher formosa, era uma moça bonita, ou uma mulher já bonita. Porque ela era o grande amor do Eucana, e não a Penina. A Penina era uma substituta, era um step, entendeu? O grande amor dele era a Ana. Então, ela era formosa, mas ela estava tão triste que não comia mais. Começou a ficar magra. Ela não tinha mais vontade de viver. Não come. Não tem vontade de viver. Não se cuida mais. Vive triste, chorando. Isso daí é o quê? Depressão. E a depressão hoje em dia é uma marca dessa geração, não é? O pastor João Ribe falou sobre os jovens, que tem muito jovem aí que fala, não, eu sou muito jovem para começar qualquer coisa. Só que outra marca dos jovens que a gente vê é esse tédio. A depressão se tornou uma marca dessa geração. Mas o Senhor Jesus faz da alegria a grande marca da salvação. Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, ele faz da alegria da salvação, a grande marca da sua chegada na vida dessa pessoa. E quando você tem mesmo o Espírito Santo, você tem essa alegria de viver. E quando você fica na luta, tudo bem passar por um momento de tristeza, mas você não pode parar para sempre nessa tristeza. Está passando por luta, mas levanta, continua, vamos lá, para frente, para cima, vamos embora. Não pode parar nessa luta, na tristeza e na angústia para sempre, anos e anos, porque aí já é depressão, é um outro quadro, não é?
aquela tristeza, angústia profunda e contínua que não vai embora nunca mais. Não. Mas essa depressão tem solução. É o Senhor Jesus, é a salvação, é o dom da vida. Porque quando nós nos entregamos à depressão, nós estamos falando, ó Jesus, não valeu nada não, o que o Senhor fez lá na cruz por nós. Não valeu nada. Eu não ligo para o seu sacrifício, eu vou viver minha vida aqui, eu estou entediado. Não é? Nós não podemos ser assim, não. É normal ter luta, sim, é normal ficar triste de vez em quando, mas a gente não pode parar. Porque o Senhor Jesus é a nossa força e a nossa alegria. Amém? Então, o quarto aspecto dos anos de tristeza e tribulação da Ana foi justamente esse. Foi a depressão. Está no versículo 7 e 8. Ó. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava. E agora, no finalzinho, ó, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, se achando bonzão, né? Lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? A Ana estava com mágoa no coração, mal no coração. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, aqui está expresso claramente, bem definido aqui, um quadro de depressão. A Ana não tinha vontade de comer, não tinha vontade de viver, provavelmente já não se cuidava mais e nem se arrumava mais. Por quê? Ela estava deprimida, ela foi definhando. Aquela mulher tão linda que Eucana amava, foi ficando triste, amargurada, magra, o rosto assim fundo, olheiras, toda cadavérica, cada dia mais magra, pele e osso. Ela foi definhando. E a Penina, né, toda contente. A Penina a irritava, mesmo assim, via ela chorando, e a Penina ia lá de propósito e a irritava. Eu sei que tem muita gente aqui que passa por lutas assim, no trabalho, na família, com os colegas, não é? Às vezes até para de falar com alguém, porque está buscando a Deus e a pessoa fica falando, cadê sua bênção? Cadê seu milagre? Isso é muito comum. Mas olha só, a Ana resolveu esse problema. E vamos descobrir como. Mas antes eu quero falar do quinto aspecto dos anos de tristeza que Ana viveu, que foi a repetição. Era todo ano a mesma coisa. Todo ano eles subiam até Siló para o templo, para oferecer sacrifício ao Senhor. Todo ano a Ana ganhava uma parte excelente, e todo ano ela se comparava, todo ano ela continuava se frustrando, todo ano ela olhava a Penina com seus filhos, e todo ano ela era obrigada a aguentar a provocação da Penina. E todo ano ela ia piorando, cada vez mais magra, cada vez mais triste e angustiada. Então, esse é o quinto aspecto, a repetição. E há quantos anos você está querendo mudar de vida, mas todo ano é a mesma coisa. Vem um ano novo, você fala, feliz ano novo, esse ano vai ser diferente. Mas como é que vai ser diferente se você não mudar? A pessoa fala assim, esse ano vai ser tudo diferente, só que eu vou continuar igual. Eu vou tratar a minha esposa do mesmo jeito que eu sempre tratei ela. Você é um chato, você é um arrogante, mas ela vai me tratar bem demais. Do nada ela vai virar uma mulher carinhosa comigo, não é? Ah, esse ano eu vou continuar sendo um mão de vaca pão duro, mas o Senhor vai me fazer ganhar muito dinheiro. Não adianta, gente. Não adianta, porque vai continuar a mesma coisa, o ano não muda. O que muda somos nós. E Ana estava com isso. Ana estava sofrendo com isso.
Todo ano a mesma coisa, ela precisava fazer alguma coisa para mudar, para quebrar esses anos seguidos e repetidos, esses anos de sequência, de tristeza, tribulação e luta. Então, o quinto aspecto destes anos de tristeza foi esse, a repetição. Tudo a mesma coisa. Está no versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano. E não foram poucos anos, porque a Penina tinha 5 filhos. Se a gente colocar uma média aí de 2 anos entre cada filho, pode ser uma média boa aí. Pode ser. Pode ser mais ou pode ser menos. Um intervalo entre um filho e outro. Mas se foi 2 anos, se ela amamentou o menino ou a menina, o filho, até uns 2 anos de idade, talvez, sei lá, pode ter durado uns 10 anos, uma década ou até mais, esses anos de tristeza, ano após ano. E assim o fazia ele de ano em ano. Então, foi uma sequência de anos, porque ela via a Penina com seus filhos, se entristecia, era uma mulher fracassada como esposa, ela se sentia fracassada. Era até criticada, porque naquela época, a mulher que não gerava filhos, diziam que ela tinha algum tipo de pecado oculto, então começavam a falar mal dela. Ela foi muito perseguida pela Penina. E não foi de vez em quando, foi ano após ano, de ano em ano, a mesma coisa. Mas o Senhor, para Ana, Ele fez dessa mesmice um ano de vitória, a partir do dia que ela tomou uma decisão. Então, se você também está cansado e cansada da mesmice, de anos e anos de frustração, tristeza e tribulação, Deus vai fazer destes anos de derrota e frustração, destes anos de mesmice, um ano novo de grandes vitórias, um ano novo para você nunca mais se esquecer, um ano novo de bênçãos e milagres extraordinárias na sua vida. Você vai ter bênção sem medida, uma vida transbordante, se você aprender os 4 segredos de Ana para quebrar os anos de tribulação. Ana fez 4 coisas, e ela deixou para trás tudo isso. Ana, ela teve 4 decisões, atitudes, escolheu mesmo. Ela teve 4 escolhas, 4 decisões que mudaram a sua história para sempre, e que mudaram a vida também dos seus descendentes, e que mudaram até a nossa vida. A decisão que Ana tomou nos propiciou o plano e o projeto de salvação. Porque o filho de Ana, ele ungiu o rei Davi, da descendência do rei Davi nasceu o Salvador da humanidade, o Filho de Deus. E o plano de salvação do Senhor nosso Deus, se realizou. Agora, se não tivesse tido o filho de Ana, se não tivesse tido a unção do rei Davi, como seria? Como seria, então, a história? Como seriam as páginas da Bíblia? Não é? Estaria comprometido o plano de salvação. Então, nós temos que ser gratos por essas escolhas que a Ana fez, porque ela gerou no seu ventre um profeta. Mas vamos ver como é que foi isso. O que ela fez? Primeira atitude de Ana, ela parou de chorar com quem não resolvia nada. Ela parou de chorar com Eucana, ela parou de chorar com o marido. Não adiantava nada também ela chorar com a Penina, que a Penina era uma mulher ruim, que gostava de fazer ela sofrer. A Bíblia não menciona, mas se ela tinha amigas, provavelmente ela chorava também com as amigas ficavam consolando ela. Não chora, não fica assim. Ah, mas eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho e Deus não me dá.
Então, a Ana parou com isso. E ela começou a chorar aos pés do Senhor. Ela começou a orar ao Senhor. Ela parou de falar com as pessoas na terra. Parou de chorar com o marido. Parou de chorar com os homens. E começou a chorar com Deus. Começou a buscar a Deus. Parou de agir aqui, na horizontal, na terra. E começou a mexer com o mundo espiritual. Começou a chamar a atenção de Deus. Então ela redirecionou o choro dela. Tá? No versículo 9 e 10. Diz assim, Então Ana se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Primeira coisa, ela parou de chorar pelos cantos e para as pessoas e começou a chorar abundantemente com o Senhor, na casa do Senhor. Então essa foi a primeira atitude que ela tomou. Chorar com os homens não resolvia. Então não vai adiantar você continuar reclamando, chorando, ou negociando, ou se humilhando até pro teu patrão. Patrão, me consegue aí, me dá um aumento, patrão, me consegue uma promoção. Ou então chorando por causa dos problemas conjugais com a esposa ou com o marido, ou então chorando por causa do filho que está nas drogas, ou por causa do esposo que está no álcool. Não adianta você continuar agindo aqui, reclamando, chorando, às vezes até brigando. Não adianta, você ter que se ajoelhar diante do Senhor e chorar lágrimas em abundância, e levantar um grande clamor ao Senhor, aos pés do Senhor Jesus, e Ele vai atender ao seu clamor. Se você fizer o que Ana fez, esse será o seu primeiro passo, a primeira atitude para você mudar a sua vida. A Ana resolveu parar de reclamar com quem não resolvia nada. A segunda atitude que ela tomou, ela fez um voto que beirava até a insanidade, um voto quase que maluco. Leia comigo aqui no versículo 11, o voto que Ana fez, a promessa que ela fez ao Senhor, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha só o que ela propôs. Às vezes, gente, a gente quer uma bênção, e a gente fica pedindo, clamando, e aí Deus fala assim: tá bom, mas e você vai entrar com o que nesse milagre? Qual vai ser a sua parte nesse trabalho? Você quer uma casa, você quer uma família abençoada, você quer um milagre da libertação. Tá bom, mas o que é que você vai fazer? Só eu que vou fazer o milagre? O que é que você vai fazer? Qual vai ser a sua parte nisso? Não é? A pessoa diz: Deus, eu vou entrar só com a vontade, vou entrar só com a oração mesmo, vou entrar mesmo com as minhas orações e os meus pedidos. Entra no restaurante só com a fome para você ver. Não adianta, né? Se você quer um milagre, você tem que se comprometer, você tem que, entrar nesse negócio com Deus. Porque o que a Ana fez foi isso, ela se comprometeu.
E aí, quando ela fez esse voto, Deus parou tudo que ele estava fazendo, o que essa mulher falou? E eu não sei se você prestou atenção, olha só, olha o voto de Ana, beira a loucura. Ela diz assim, meu Deus, se o Senhor me der um filho varão, e eu for mãe, eu vou devolver ele para o Senhor, e eu vou ficar sem nenhum de novo. Olha só, por quê? Porque era o que ela mais queria, e para realizar o sonho de ser mãe, de dar herdeiros ao Eucana, de ser uma esposa abençoada, uma esposa fértil, que dá frutos, ela fez essa promessa, meu Deus, se o Senhor me der, eu te devolvo o menino, eu te devolvo o meu filho. Você é capaz disso? Meu Deus, se você me abençoar com uma casa própria, eu vou te devolver essa casa, eu vou ficar de novo na rua. Era isso que ela estava falando. Meu Deus, se você me der um carro, eu vou pegar esse carro, eu vou devolver, eu vou te dar, eu vou vender o carro, eu vou dar o dinheiro para a tua obra. Pegou? O que a Ana estava fazendo? Meu Deus, se você me der um filho, se você me der o filho, se você atender às minhas orações, eu vou devolver esse filho para o Senhor, e eu não vou ficar com nenhum. Então, era uma coisa assim, muito forte. Chamou a atenção de Deus. Fez Deus parar tudo o que ele estava fazendo, para ouvir este voto, para ouvir a oração, para ver as lágrimas de Ana. Então, pensa aí, o que é que você poderia fazer hoje, ou esse ano, para você chamar a atenção de Deus, para Deus parar tudo que ele está fazendo e ele olhar, esta minha serva, essa minha filha conseguiu, eu vou dar atenção a ela agora, e eu vou conceder o que ela quer. A gente precisa, sabe, mexer com o céu, abalar a estrutura dos céus. A Ana fez isso com esse voto. Então, a segunda atitude que ela tomou foi essa, no versículo 11, ó. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, com isso, com esse voto, com tamanho comprometimento, esta foi a segunda decisão de Ana, para ela mudar, para ela acabar com os anos de derrota, frustração e sofrimento. A terceira atitude da Ana está também aqui, quando ela estava lá no templo em Siló, e o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a uma pilastra, a um pilar do templo. Veja, ó, versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Então, estava lá o sacerdote sentado na cadeira dele lá. E aí ela votou o voto, não é? Que nós lemos já. E depois que ela votou, depois que ela fez a promessa a Deus, versículo 12, acompanhe comigo. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. O sacerdote estava vendo ela orar ali, e ele viu, ué, o que está acontecendo com a boca dessa mulher? Porque ela já orava, já tinha se esvaído em lágrimas, ela já não aguentava mais rogar, clamar e orar a Deus, já nem saía mais voz da boca dela. E aí o sacerdote olhou, ué, essa mulher está mexendo a boca. Porquanto Ana, no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, ela estava exausta, sem comer também, fraca, já não comia mais, depressiva, ela estava fraca, já não tinha mais forças, nem a voz dela saía.
e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli, o sacerdote, a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. A Ana disse assim: não, eu não estou bêbada na igreja, não. Eu estou aqui buscando a Deus, eu fiz um voto com o Senhor, eu falei que eu vou entregar o filho que Ele me der, eu vou devolver para Ele, eu fiz um voto, e estou falando da minha tristeza com o Senhor, estou me derramando em lágrimas abundantes aqui no templo, buscando o meu milagre, não estou bêbada não estou embriagada. E aí o sacerdote olhou para ela e disse assim: então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Eu achei que ele dispensou ela. Eu achei que ele nem deu atenção para ela. O sacerdote não pegou e falou: ô Ana, então você está sofrendo provocação, você está comendo, você nem está comendo mais, o que está acontecendo? Eu vejo que você está com uma aparência triste, você está fraca. O sacerdote não fez nada disso, porque o sacerdote, aliás, o Eli, ele estava sob maldição por causa do pecado dos filhos dele, porque ele não doutrinou da maneira correta os filhos dele, que também eram sacerdotes. Então o erro do Eli causou uma maldição sobre a sua família. Esse sacerdote aí estava lá, e ele não estava nem aí com o choro, com a tristeza da Ana. O sacerdote estava lá assim, ó, sentado lá, na cadeira do templo, junto com a pilastra. Ele estava ali, vendo a Ana chorar. Aí perguntou: ô mulher, você está bêbada, é? Está bêbada na casa de Deus? Que negócio é esse? Para de beber, mulher. A Ana pega e explica tudo. Não, eu não estou bebendo, não. Eu estou buscando a Deus, eu estou orando. Aí o sacerdote: então tá bom. Vai então, vai em paz. Que o Senhor dos exércitos te abençoe. Vai em paz, vai. Dispensou ela, mandou ela embora, mandou ela para casa. Só que essa palavra para Ana, que foi proferida assim, com desdém, por aquele sacerdote que estava sob maldição, para Ana aquela palavra teve valor. A Ana falou: opa, é para mim essa palavra. Ela creu naquela palavra, ela tomou posse daquela palavra. E o que isso significa? Significa que nós, que nem o pastor falou, o pastor João Ribe falou aqui, nós somos iguais, nós somos homens, temos nossas falhas. O pastor João Ribe tem mais experiência de vida, tem mais estudo, tem mais sabedoria por causa dos anos, ok, mas ninguém é perfeito. E eu, ou o pastor Neilton, ou o pastor Carlos, ou o pastor Fernando, meu cunhado, ou qualquer outro pastor da Paz e Vida, ninguém é perfeito, não. Mas só que quando a gente está aqui, a gente está revestido de um poder que foge à nossa compreensão, que qualquer coisa que a gente fala, e se você pega isso que a gente está falando, e você acredita no que a gente está dizendo, você toma posse, você pode fazer um grande milagre acontecer na sua vida. Não é porque o pastor é santo, não. É porque aqui nós estamos falando da poderosa palavra de Deus e liberando promessas na sua vida. Então diga: opa, é para mim. É para mim. Quando você ouvir uma palavra, você diz isso: é para mim. Amém? Se é uma palavra de cura, se é uma palavra de libertação, se é uma palavra de prosperidade, é uma palavra de salvação, é para mim, glória a Deus, eu creio nessa palavra. Você toma posse dessa forma, independentemente de quem está aqui em cima do altar, independentemente do pregador.
Porque o poder de Deus, o Espírito de Deus vem sobre nós. E às vezes a gente fala coisa que a gente nem sabe. Mas Deus está falando com alguém naquele momento. Amém? Então a terceira atitude dela foi essa. Ela creu na palavra que saiu da boca do sacerdote, o equivalente ao pastor hoje em dia. Então ela creu na palavra do homem de Deus. Tomou posse. Amém? E a quarta atitude de Ana, versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela depois que ela se deitou com o marido. Entendeu? Porque conheceu, não é que eles não se conheciam ainda. Eucana conheceu a Ana. Então eles foram se deitar. Eles foram juntos para o quarto. E depois disso, o Senhor se lembrou do voto de Ana. Depois disso, o Senhor se lembrou das lágrimas em abundância de Ana. Depois disso, o Senhor se lembrou das orações, da petição, do clamor dela. Depois que ela agiu. Então, a quarta atitude, ela agiu. E às vezes Deus está esperando isso da sua parte, uma ação, uma atitude mesmo. Porque se a Ana tivesse feito o voto, e se ela tivesse feito também aquele clamor todo que ela levantou ao Senhor no templo, e se ela tivesse acreditado e tomado posse da palavra, da boca do sacerdote Eli, mas não tivesse ido se deitar com o seu marido, não tinha acontecido nada. Iria permanecer tudo a mesma coisa. Mas sabe por quê que a Ana conseguiu se deitar com o marido dela? Porque o Senhor fez uma transfusão de rosto nela. Ela tinha um rosto triste. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. A Ana, gente, ela tinha um rosto triste, amargurado e angustiado. Vamos voltar quando o sacerdote disse, vá em paz. Versículo 17. Então respondeu Eli e disse, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse Ana, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu. E o seu semblante já não era triste. Quando ela comeu, na mesma hora, ela foi curada da depressão. Ela creu naquela palavra, ela tomou posse daquela palavra, e na mesma hora, ela já sentiu novamente vontade de viver, voltou a sentir vontade de comer, e na mesma hora, o semblante dela já não era mais triste. O semblante da pessoa diz o que ela está sentindo, não é? Você vê quando a pessoa está com um olhar triste, quando ela está angustiada, parece que o rosto da pessoa fica até caído, fica assim, né? Fica tudo para baixo. Uma expressão triste, pesada, fraca, abatida, mas ela comeu e na mesma hora o semblante dela já não era mais triste. E aí o que aconteceu? Ela creu naquela palavra, ela fez o voto, ela buscou a Deus. Aí a glória do Senhor começou a resplandecer na face da Ana. E aí ela saiu, voltou para casa. Quando chegou lá em casa, o Eucana viu aquela mulher com o rosto resplandecendo, com os olhos brilhando, já não estava mais triste e angustiada. O Eucana viu aquela mulher, falou, olha só, Ana, o que é que aconteceu com você? Ele olhou para a Penina lá, a Penina cheia de menino, assim, ó, um aqui no cangote, cheio de menino, toda cheia de vomito, assim, de bebê, sabe? Aí ele falou, eu, hein? Ô Ana,
Vamos. Né? Por quê, gente? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Porque ela estava resplandecendo a glória do Senhor no seu rosto. E aquela lá já não tinha mais nem importância, nem interesse. O Eucana, assim, na mesma hora, ele viu a Ana. Essa é a mulher da minha vida. Essa é a mulher que eu amo, né? E foram e se deitaram. Então, quando eles se deitaram, foi a Ana entrando em ação, gente. Quando ela entrou em ação, ela fez isso, o milagre aconteceu. Porque ela não poderia engravidar sem o marido. Não é? Ela precisava, para ficar grávida, ela precisava do Eucana. Então, não adianta nada. Se Deus libera uma bênção para você e você toma posse, mas você não age como se você já tivesse recebido. Você continua agindo como um fracassado, como um perdedor, ou como um miserável. Você tem que mudar a mente, começar a agir como se você já tivesse recebido a bênção e o milagre. A Ana fez isso. Se ela continuasse daquele jeito, triste, angustiada, frustrada, ela não ia nem se deitar com o marido. Mas o que ela fez? Ela foi se deitar com o marido porque ela acreditou no milagre, ela tomou posse do milagre. E diz a palavra de Deus, aqui ó, no versículo 20. E sucedeu o quê? Passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Quando, justamente no ano em que tudo mudou, e a Ana tinha a oportunidade de ir lá para Siló, ir para o templo, e no caminho pegar e mostrar o Samuel assim, ó, para Penina. Olha, Penina, que menino lindo Deus me deu. Nessa hora, o que ela fez? Não, marido, eu vou ficar aqui mesmo. Vai você. Não tem problema não, eu vou ficar cuidando do Samuelzinho. Vou ficar cuidando do Samuelzinho aqui, vou dar de mamar para ele. Eu não vou, pode ir. Quando ele tiver uns 2 aninhos, quando tiver desmamado, eu levo ele lá, para ele ficar para sempre lá, para eu cumprir a minha parte do meu voto que eu fiz com Deus, para deixar o Samuel para sempre servindo ao Senhor, lá no templo. A Ana tinha a oportunidade de falar assim, olha que Penina, olha o filho que Deus me deu, que lindo esse menino, Samuel. Por que ela não fez isso? Porque Deus não nos dá uma bênção e uma vitória para a gente ficar se vangloriando, para a gente ficar se achando melhor que ninguém, não. Não é? Deus nos dá a vitória para glorificar o seu nome. Amém? Então, quando Deus te abençoar, não vai ficar falando, aí, ó, cunhado, tá vendo? Deu certo a minha campanha de oração. Aí, meu patrão, ou sei lá quem, qual seja aí a pessoa que te persegue como a Penina persegue, você não vai nunca querer se vingar dessa pessoa, não, porque você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Isso não é de Deus. Olha o exemplo que Ana está dando para a gente. Na chance, na oportunidade de ela, né, se vingar, ela fala, não, pode ir, eu vou ficar aqui com o meu Samuelzinho, vou ficar cuidando dele. Então, é um exemplo isso. E mais, viu? Ela cumpriu, sim, com a sua parte. No versículo 24, diz assim, ó, e havendo-o desmamado, o levou consigo, porque ela estava indo cumprir a sua parte, né, do seu voto. O levou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha, e 1 odre de vinho, é uma saca de farinha, e 1 odre de vinho, uma botija de vinho,
e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli, o sacerdote. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Ô glória! Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. O que a Ana fez? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. O que a Ana, é uma história linda essa. O que a Ana fez? Ela cumpriu o seu voto. E a palavra de Deus diz em Deuteronômio 23, 21, quando votares um voto a Deus, não tardes em cumpri-lo. Então a Ana foi lá e cumpriu o voto à parte dela, só que a oferta dela foi tão maravilhosa, foi uma oferta de tanta gratidão, porque o menino foi entregue ali, né, criança, uma oferta viva, uma oferta que se desenvolveu ao longo dos anos, que foi crescendo e se tornou um grande homem de Deus, um grande líder da nação, que ungiu o rei Davi, que ungiu o rei Saul também. Ela colocou uma sementinha ali no reino de Deus, e aquela semente cresceu, germinou, criou raízes e frutificou, se tornou um grande homem de Deus. Ela deu essa oferta viva ao Senhor. E não só essa oferta, junto com essa oferta, ela deu também 3 bezerros, e deu também uma efa de farinha, mais um odre de vinho. Ela caprichou, ela fez assim a oferta perfeita, completa e perfeita. E 3 carneiros, 3 bezerros, não é coisa que vale pouco, não. É uma bela de uma oferta, viu? Só para você ter uma ideia aí. Então, o que ela fez isso? Ela ainda agradou ao Senhor, ela cumpriu a parte dela e ainda ofertou ao Senhor. Então Deus foi lá e a abençoou sem medida. No capítulo 2, versículo 21, visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Placar final. A Ana com 6 filhos, e a Penina com 5 filhos. Olha só que bênção, porque Deus abençoa sem medida. Deus quer te abençoar também. Ele quer te dar uma vida transbordante, sem medidas. Ele quer te dar a alegria que Ele deu a Ana, quando ela recebeu essa vitória. Então toda a igreja fique de pé, porque, gente, o ano não vai mudar. A Ana ficou anos e anos sofrendo e sofrendo. Ficou anos e anos aí, chorando. Parou até de comer, ficou na depressão, ficou mal. E parece que todo ano piorava um pouquinho mais. Até que teve um ano que ela falou: não, eu vou me levantar, eu vou fazer alguma coisa. E esse ano, não é que o ano vai mudar, mas você vai mudar, amém? E quando você mudar, quando você se comprometer com essa palavra, e você obedecer essa palavra, e você tiver essa intensidade da busca de Ana, de se derramar em lágrimas ao Senhor, de buscar ao Senhor e chamar a atenção do céu, para Deus parar tudo o que Ele está fazendo e olhar para você agora. Quando você fizer isso, Deus vai te abençoar também sem medidas. Amém? Então eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, pelo seu ano, quero orar por um ano de vitórias, quero orar por todos aqui. Mas em primeiro lugar, eu quero convidar você que teve muitos
problemas na vida, você que relutou muito em vir à igreja, você que nunca quis saber do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sempre de braços abertos para você. Eu quero chamar aqui na frente aqueles que desejam receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque Deus quer te abençoar sem medida, meu irmão. Deus quer te abençoar sem medida, minha irmã. Vem aqui para frente, você que quer ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e ter uma vida transbordante. Você que quer ter uma vida realmente abençoada. Você que quer que os seus pecados e o seu passado, passado de dor e de tristeza, sejam apagados e esquecidos da sua memória. Quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a mão. Amém? Amém? Então vem para cá, amado, vem para cá, eu quero orar por você. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus? Eu já ia dizer amém. Está todo mundo salvo? Até porque, né, gente? Paz, querida, tudo bem? Deus abençoe. Deus abençoe. Até porque, né, gente? Quem veio aqui hoje é porque já busca a Deus, né? Tem um pensamento diferenciado, tem um coração diferenciado. Porque podia estar na praia, podia estar no sítio, no interior, visitando parente, mas está aqui na casa de Deus. Então eu imaginei que não viriam aqui estas pessoas, estas almas preciosas, que querem receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Gente, vamos orar por estas vidas. Se você puder, se ajoelhe. Se não tiver condição, pode ficar de pé, viu, amado? Igreja, estenda as mãos na direção destas vidas. E você que está aqui na frente, repita comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua poderosa palavra. E eu creio que o Senhor pode perdoar os meus pecados, me dar um ano novo de bênçãos e vitórias. Eu creio que o Senhor pode acabar com a tristeza e com a angústia dos anos passados e me dar um ano de bênção. Mas eu creio que só posso alcançar isso com o Senhor Jesus. Então, hoje eu o recebo como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus, me dá também o teu Espírito Santo, para que ele me acompanhe e me fortaleça e ilumine os meus caminhos. Me dá força para perseverar até o fim. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me dá bênçãos sem medida, transbordante. Me dá uma vida frutífera em todas as áreas da minha vida. Meu Deus, me cura, me liberta, me salva, me resgata, me protege e me livra de todo o mal. É o que eu te peço agora. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Continue de olhos fechados e em espírito de oração. Continue pensando em Deus. Igreja, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Deus amado, muito obrigado por estas vidas, Senhor. Cada alma dessa vale mais que o mundo inteiro. Cada alma dessa vale mais que todas as economias do mundo somadas, do que toda a riqueza do mundo inteiro. Estas almas são preciosas para ti, Senhor. Então não permita, meu Deus, que o diabo afronte esta vida, que o diabo afronte esta tua filha, este teu filho. Não permita, meu Deus, que teu filho, tua filha sofra com depressão. Não permita, meu Deus,
que teu filho, tua filha, fiquem tristes e angustiados, faça como o Senhor fez com Ana. Se atenta agora para esta atitude que estas vidas estão tomando aqui, meu Deus. Se atenta agora para esta oração, se atenta agora para esta ação e para este clamor, Senhor. E abençoa essas vidas, libertando de todos os problemas, dando solução para os problemas. Abençoa essas vidas, dando saúde perfeita, curando e sarando qualquer mal ou doença, tanto emocional, psicológica, como também física. Meu Deus, livra de todo mal, de todo acidente, de todo problema, Senhor, de todo ataque das trevas, e protege também, Senhor. Protege e conserva o teu filho precioso, a tua filha preciosa na tua casa, meu Deus. E escreve e confirma o nome de cada uma dessas pessoas no livro da vida, porque hoje elas receberam o teu Filho como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Muito obrigado. Deus abençoa e cuida destas almas. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor.